Vamos falar um pouco do Atlético? Com as chegadas e saídas. A pergunta que não quer calar, eu acho que isso vai dar debate, hein? O elenco do Atlético melhorou ou piorou? Vamos colocar na tela quais foram as saídas, quais foram as chegadas, para a gente analisar juntos aqui. Quem saiu? Então vamos lá. Otávio, Vargas, Mariano, Alisson, recentemente vendido, o Paulo Vitor, também o Matheus Mendes, né, foi emprestado para o América, Batalha, Zaratio, Paulinho, Robert, Fux e também o Allan Kardec, que foi para o Atlético Paranaense. Vamos ver quem chegou? Virando a página, virando a página, virando a página. Quem chegou? Júnior Santos, Coelho, Natanael, João Marcelo, né, recém-chegado, centroavante, Caio Paulista, Rony, que começou muito bem, o Ivan Roman, Patrick, Gabriel Menino e o Vitor Hugo. Essa questão acho boa, hein? Alexandre Dolabella foi quem sugeriu a pauta. E aí, o elenco do Atlético melhora ou piora se a gente for comparar essa janela? Pois é, na hora que a gente vê o momento do time na temporada, esse crescimento com o trabalho do Cuca aí também, a arrancada no Campeonato Mineiro, a tendência é muito de ver uma melhora no elenco, até para você ver o Cuca usando o banco de reservas, mudando os jogadores de função, fazendo ajustes táticos na equipe, usando bem os atletas, né, e dá essa sensação de que o Atlético está cheio de opções, né, e que o elenco realmente melhorou. E eu até tendo a achar que houve melhora por causa disso mesmo. Talvez no número, se você for olhar ali, às vezes você fica um pouco preocupado, tipo na defesa, por exemplo. O Atlético perdeu alguns jogadores que estavam com mais rodagem no time titular. Sim. Aí chegou o Ivan Roman, que é um menino jovem ainda, ninguém sabe do potencial dele mesmo, o que ele ainda pode agregar. O Vitor Hugo já estava na nossa arte ali? Tá na arte, tá na arte. Tem também. E aí o Vitor Hugo chegando agora, que é um jogador que estava na reserva do Bahia. Então esses dois ainda vão precisar mostrar. O Júnior Santos, que se espera muito dele, ainda começou sem conseguir mostrar muito bem um grande futebol. Eu tendo a achar que o Atlético tem jogadores muito versáteis, jogadores que o Cuca já mostrou que vai saber utilizar muito bem na temporada, isso é um ponto muito importante. Os que saíram, às vezes, lá no ano passado, tipo Vargas, Kardec, o próprio Zaratio, que tinha muito problema de lesão, inclusive, são jogadores que fica difícil de você imaginar muitas formas de utilizar. O Zaratio, por exemplo, porque ele fica muito fora. O Vargas e o Kardec te dão poucas opções táticas. O Vargas, às vezes, é aquele cara com pouca participação sem bola, um cara sem muito sangue na veia. Aí você vai falar agora de um time que tem Rony, de um time que tem o Júnior Santos, que também contribui muito, tem um Coelho, que se mata pelo time. Então você fala, pô, o treinador vai conseguir extrair mais desses caras. O Kardec entrou na final da Copa do Brasil e tirou a chance do Atlético de acreditar um pouco ainda no título, embora tenha feito gol no primeiro jogo. É um cara com pouca mobilidade, que você nunca sabia direito o que esperar dele. Você tem caras que você já entende melhor como eles vão funcionar na engrenagem e está funcionando de fato. O Cuca já conseguiu encontrar formas de utilizar. Eu estou gostando mais das opções que o Atlético tem neste momento no elenco do que o elenco que o Atlético tinha no ano passado. Apesar do número de jogadores ter até reduzido, você vê algumas situações mais interessantes. Acho que a preocupação agora é nos volantes, porque perdeu o Otávio e ainda não buscou, e aí em número também preocupa o número de volantes que o Atlético tem. E na defesa a gente ainda precisa ver Ivan Roman e Vitor Hugo como vão ser aproveitados. Tirando isso, eu gosto mais da forma como o elenco se comporta nas mãos do técnico, mesmo que em quantidade ainda pareça poucas opções em alguns casos. E aí, Romo, concorda? Eu concordo, eu acredito que o elenco desse ano seja melhor, eu acredito que pela oxigenação. Sabe o que acontece? Algumas vezes no futebol, eu acho que o Atlético do ano passado é tipo aquele casamento que já acabou, tem 3 anos, muitos jogadores ali que estão simplesmente por estar lá, Zaratio... Porque não arruma outro time para os caras, eles têm contrato. Muita gente, o Kardec, o Vargas, jogadores que estão ali sem render, sem gás, o Atlético não tinha poder ofensivo, não tinha físico. E eu olhava o Atlético com essa cara e eu não via nem um pouco de empolgação nisso, sabe? Então, aí você vê como é que são as coisas. Eu citei os jogadores que estavam um pouco já passando da hora do Atlético. Nesses casos também se aplicam algumas chegadas, por exemplo, o Menino e o Rony. No Palmeiras, para
para o diagnóstico do Palmeiras, eles já não rendiam lá como os daqui não rendiam. Às vezes é bom para todo mundo, né? É bom para todo mundo. Eu vejo uma aspiração no Atlético, apesar de não conhecer tanto o Ivan Roman, o Vitor Hugo ainda é incógnita. A gente vê uma oxigenação. Então a gente vê algo. E tá dando certo, né? O começo do trabalho do Cuca mostra que tem acertado nessas chegadas. Então eu vejo o Atlético com mais vida, eu vejo o Atlético com uma nova cara, uma nova roupagem, que é justamente o que estava precisando. O Atlético parecia que até a quantidade de jogos do ano passado estava sufocando, já estava todo mundo cansado de ver o Atlético jogar. Parecia que você viu o Atlético cansado em campo. Hoje eu já vejo jogadores revigorados, sabe? O Rony se reencontrando no Atlético, o Coelho se mostrando um grande jogador Virando um aqui jogador no Atlético. num nível acima do que ele tinha mostrado Exato, até agora. e assim, claro que eu acho ainda que tem jogadores que estão um pouco nessa vibe, como eu falei, como o Igor Rabelo, que já tem um tempo que está no Atlético, e a gente não sabe o futuro dele. Ele não parece um jogador que faça muita questão também de ser titular, enfim. Ele está bem onde está, né? E também preocupações com o Cuca, por exemplo, tentou buscar o Gregory, então ele vê uma carência no elenco. Acho que tem a melhorar, acho que não está fechado, acho que ele pode, até a janela do meio do ano, trazer novas peças, mas essa cara do Atlético de 2025, para mim, definitivamente é melhor que 2024. Só rapidinho, porque, por exemplo, em perda técnica, a gente tem uma perda considerável na saída do Batalha. Batalha. O Paulinho, que é muito bom jogador, mas a reposição. Alisson, quem veio para repor o Paulinho tá dando conta até agora, então o torcedor não sente tanta falta. O Batalha, que foi um dos melhores zagueiros, inclusive, da Libertadores. E no Zaratio, que é aquele asterisco. Que é assim, o Zaratio Premium, que a gente não consegue ver há muito tempo, ele faria falta no elenco. Mas o Zaratio, que fica fora no DM, ele faz pouca falta. Então o menino já chegou jogando. O Zaratio hoje não faz falta nenhuma. Aí não tá fazendo falta. Mas ele foi bem. Ele em tese seria um bom jogador para se ter no elenco, mas ele não existe. Mas na final da Recopa, gol e assistência. E a grande verdade... O Zaratio, com condições de jogo... Quando foi a Recopa? Não, agora. Eu tô falando contra o Botafogo, ele fez gol e deu assistência. Ele foi bem. Sim. Não, mas... Isso, já pelo Racing. O que eu tô querendo dizer é, o Zaratio, em condições de jogar, é um jogador acima do Mas no Atlético, qual foi o último jogo que você viu ele em plenas condições de jogar? Que ele fez? Ano passado, eu não digo O ponto é esse, como você não consegue mais contar com essa versão dele, então ele deixa de fazer falta. Não é, exatamente. Esqueçam o Zaratio. Mas se conseguirem recuperar ele fisicamente, vai ser um grande jogador. Mas é aquilo que eu falei de ser o muito ano do Cruzeiro do lateral, Rony vou jogar Rony 2 saindo do Palmeiras. O Zaratio pode render no Racing. Sim. Mas no Atlético já Até não... porque o calendário argentino é um pouco mais, Isso. como é que eu vou dizer, um pouco mais tranquilo. Enxuto, né? Um pouco mais enxuto. É correto. Não é essa loucura. É mais humano. Mas você então concorda, o elenco do Atlético melhorou pra você. Muito. Você pega aí quem saiu, tem como colocar na tela grande, por favor? Olha, quem então, saiu? Desculpa Vamos aí, voltar? eu te dar esse trabalho, meu amigo, mas Ou coloca no telão, quem coloca saiu, no aqui telão. ótimo, aqui é até melhor pra eu ver. É. Você pega aí, quem saiu desse elenco? Vai lá. O Otávio não era titular, Vargas não era, Mariano não era, o Alisson não era, o Paulo passando não de era, elenco, o Matheus Mendes não era. Mas o elenco tem recomposições. Sim. O Batalha, embora fosse titular, eu acho que nesse esquema do Cuca ele não jogaria. O Zaratio não era, o Paulinho era titular e o Paulinho é o único titular. Dos caras que saíram... Nós estamos falando justamente também da mescla de quantidade e qualidade. Tem que ter opção. Mas, cara, não adianta você ter quantidade e ter 2, 3 Kardex no seu elenco. Isso, mas foi o que eu Vargas, falei. que não estava rendendo mais. E dos que chegaram? Tem o Paulo Vitor, que não estava Vamos pra jogando tela mais. dos que chegaram. Quem Então, é assim, titular absoluto pra você dos que chegaram? Que veio esse fardo e joga. O Santos, o Júnior Santos é titular absoluto. Eu não achava que o Coelho era titular absoluto e sigo achando que quando todos estiverem no mais alto nível, na melhor condição física, ele será reserva. O Natanael é titular absoluto, o Caio não é, o Rony é titular absoluto, o Ivan Romano não, então o Patrick ficou bom. não, o Menino é titular absoluto. O Atlético perde um titular absoluto e busca 4. Isso porque hoje o Coelho é titular absoluto, então trocaria ele pelo Júnior Santos se fosse o que está acontecendo hoje. Eu acho que quando as coisas estiverem normal, o Júnior Santos assumirá essa vaga do Coelho. Mas o grande ponto para mim é o Atlético melhora tecnicamente o elenco dele. O Atlético não tinha um lateral esquerdo reserva para a temporada passada. Usava um meia, que tem sido meia com o Cuca, como lateral esquerdo reserva. Hoje ele tem. Mas o Caio Paulista também está sendo usado como ponta pelo Cuca. Mas ele também foi meia. Ele também faz foi as meia. duas, Mas ele o Caio fez Paulista é o alguns lateral esquerdo minutinhos de reserva. lateral até agora. O Vitor Hugo é um zagueiro que para mim é interessante. O Atlético não tinha um reserva para o Júnior Alonso.
eu acho que ele vai virar reserva do Júnior Alonso, pelo menos nesse início de passagem. O Gabriel Menino joga muito mais do que o Zarate. Não vou discutir isso com ninguém. Joga muito mais do que o Zarate. O Rony é melhor do que o Paulinho. Então o Atlético qualificou o elenco dele. Sabe o que eu acho interessante, Valu? Acontece aquele fim de ano do Atlético com as 2 derrotas em finais. Um fim de ano, eu diria até traumático. E aí começam as saídas. Ainda no final do ano, vende o Paulinho. Zarate no começo do ano pede para sair e o Atlético não se movimentava no mercado, né? O torcedor estava revoltado e angustiado. Eu lembro do Breno Galante falando assim, eu estou preocupadíssimo com o ano. E me parece que o Atlético conseguiu fazer do limão uma limonada. Porque ele vai ao mercado e a gente mostra aqui, né? O número de titulares que ele perde para os possíveis titulares que ele ganha, me parece que ele incorpora o elenco e me parece que o time titular tem uma melhora. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que vai além, na verdade, da questão do time, dos titulares e dos reservas. Acho que o ponto principal, pelo menos para mim, é o elenco. Se puder voltar à tela, por favor, de quem saiu. Sabe o que me incomoda muito, André e amigos, em qualquer clube de futebol? Os titulares do banco. Quem são esses caras? São os caras que o elenco, a torcida olha, o técnico sabe que eles não serão titulares. E mesmo numa rotação de elenco, eles têm poucos minutos. O maior número de minutos é sentado exatamente no banco de reservas. O Atlético limou essa turma com essas saídas aqui. E aí entra, não cabe para o Mendes, que realmente já deixou claro, é um cara que talvez tivesse até expectativa de jogar mais, mas a gente está vendo que goleiro que é o Matheus Mendes, mais uma vez provando isso na participação com a América. Era o caso do Mariano, foi o caso do Robert, foi o caso do Zarate, foi o caso do Vargas, do Allan Kardec. Então ele é o maior exemplo disso, o cara que teve muito mais minutos no banco do que sejam alguns minutinhos ali em campo. Então o Atlético conseguiu. Eu sigo a lamentar dessa lista a saída do Paulinho. Eu acho que nenhum dos atacantes que o Atlético contratou tem o nível técnico do Paulinho, em que pese, perdeu um, mas chegaram com o Coelho, o Rony e o Júnior Santos. Então, em termos de característica e de quantidade, o Atlético ganhou de saúde. Não adianta só ter um Paulinho que fazia várias coisas no campo. Agora você tem 3, não estou falando que os 3 necessariamente são substitutos do Paulinho, porque a característica... A gente consegue muito fazer esse elenco também por conta da forma que o Cuca monta o time hoje. Eu acho que o Batalha não jogaria com o Cuca. O Thiago falou isso. Talvez ele pudesse ser o volante. Mas eu acho que ele teria dificuldade, Dola, pela dinâmica de time que o Cuca tem colocado. O Zarate tem enfrentado dificuldade. O Mariano também, muito provavelmente, não jogaria. Então, lamento o Paulinho e a questão do Alisson, que poderia ser um jogador a ser vendido mais caro ainda. Com relação a quem chegou, acho que o Ivan é uma aposta que a gente vai ver se desenvolver. Esse tipo de o Patrick também é outra aposta. Eu não consigo falar que esses jogadores são uma certeza. João Marcelo, e o João Marcelo. Ponto. Daí por diante, Natanael já está acima do meu esperado. Eu achei que ele fosse brigar com o Saravia. E hoje não há a menor briga. Não há concorrência para o Natanael na lateral direita. O menino muito bem. O Vitor Hugo é o cara rodado, que vai chegar ali para compor o elenco. E que se quem estiver jogando não estiver bem, pode ser titular. Então, muito ganho nas peças. E o Caio Paulista, esse cara que é versátil, o Júnior Santos está machucado. O Rony, para mim, é o melhor dos atacantes que o Atlético contratou. Eu olho para o Júnior Santos, para o João Marcelo, olho para o próprio Coelho e acho o Rony o melhor atacante de todos esses que o Atlético trouxe. E sabe o que acontece? Se a gente for pensar uma lógica assim, né? O treinador, quando ele precisa buscar no elenco uma alternativa rápida para resolver um jogo, normalmente, quando você vai mexer para ganhar jogo, você vai mexer do meio para frente. Você vai mexer no seu setor ofensivo quando você está querendo buscar um resultado para vencer. Às vezes até acontece você equilibrar o time, coloca um volante, dá um encaixe melhor na defesa e você consegue atacar e tal. Mas normalmente você vai mexer do meio para frente. O Atlético, as opções que tinha pro ataque eram opções meio mortas. Que entra no que o Rômulo falou, aqueles caras já fazendo hora extra, aqueles caras que já não resolviam nada, que você não confiava, não dava aquela expectativa no torcedor de falar assim, pô, daqui a pouco entra o fulano e às vezes o jogo muda. Isso parou de ter no Atlético, né? Porque esses caras foram ficando acomodados, pararam de render, já estavam em idade avançada e tal. Agora no banco, tendo todo mundo, na hora que o Cuca tiver enrascado ali, precisando tirar um coelho da cartola, ele sempre vai ter 2, 3 caras que estão no mesmo giro dos outros.
E aí ele vai falar assim, não, eu tenho que, de repente, se o Thiago falou, né, que o Júnior Santos vira um titular com todo mundo 100%, mas aí ele ganha um Coelho no banco, qualquer jogo que tá às vezes complicado, velho, ele vai acionar o Coelho vai entrar quente, vai entrar no ritmo que os outros estão. Antes, quando o Milito, ano passado, mexia, principalmente na frente, ele tinha uma queda de técnica e ele tinha uma queda de rotação. Os caras entravam em outro planeta, às vezes, muitas das vezes, né? Então agora o Cuca tem mais gente competitiva também dentro do elenco para poder mexer rápido, resolver jogo. Isso faz muita diferença. Isso para não falar, né, Romulo, nas lesões e suspensões, que em alguns momentos o Milito praticamente não tinha quem colocar no banco. Exato. Eu gostei até da fala e colocar aqui no telão, dá pra fazer exercício direto. Até o Milito, a troca do Milito pro Cuca foi uma revigorada, sabe? O Milito, até na final da temporada, Sai desgastado. ele eclodiu, cara. Ele acabou, tipo assim, ele começou... Tá bem hoje. Tá muito gostando? bem hoje. Você Tá é um muito fã, bem você hoje. sabe, né? Ah, para com isso. Tá muito bem Tá hoje. explicado, tá? Mas muito assim, bem Daqui a hoje. pouco nós vamos todo mundo Ele lá já pra deixou cozinha claro de que o fogo. Cuca é melhor que o Milito, só que ele foi mais comedido do que eu. Não, só pra fazer exercício, pensa só. Cuca é muito Antes, vamos começar. O Natanael. Saiu o Mariano, entrou o Natanael. Tem idade, você já entra no mérito de que mudou de Mariano é um patamar. senhor lateral, mas indo pra Sim, não dá. 38 anos. Senhor em todos os O sentidos. senhor Sai fica de até qualidade, com de duplo idade. sentido. Sai o Zaratio, entra o Gabriel Menino, que tá deitando o cabelo. O Paulinho tá machucado. E se o final ele caras mais disponíveis, Eu nem né? vou sacrificar, mas ele jogou lesionado, né? A maior parte do final da temporada É ali. voluntarioso até nisso, né? Ele se sacrificou pelo time. Mas assim, então não tá conseguindo render o seu melhor, e aí tá lesionado, o Rony chega e tá jogando essa barbaridade. Então, em todos os aspectos, até você vê o Vargas sai, entra o Coelho que tá comendo a bola, então todos os aspectos eu vejo o Atlético... Sai o Paulinho entre o Rony, que você disse. Parabéns. Cara, eu vou pagar um almoço pra esse menino. Aí eu Ele é vejo bom, ele é discussão, bom. cara. Ele é muito bom. Aí eu vejo Discussão discussão. o quê? Você pode fazer Cara, uma... eu tô com valor. Você pode assim, fazer o uma- Rony, início muito bom, Não, jogador não. que tem que ser valorizado. Maior artilheiro do Palmeiras, da Libertadores. Vamos levar sei pro lá, Dragon Ball todos Z. os dados. Vamos levar pro Mas Dragon o Paulinho Ball. é mais Vamos levar jogador. Vamos ver quem vai fazer Na mais minha gol no opinião, ano? Vamos apostar quem vai fazer mais gol no ano? O Paulinho perdeu já uma boa parte da temporada. Não, se você quiser, chefe. Pô, a gente mas aí é aposta. desigual, o Paulinho tá machucado Não, e o Rony já então tá... calma, gente, calma. A gente Eu aposta a discordo partir do de dia que o você. Paulinho voltar a jogar. Um contra aí é um. O Paulinho justo, voltou a continua desigual. jogar. Aí é A partir justo. daí, Já vai Porque ele vai tá estar sem sem ritmo de ritmo. jogo. É isso, é. Em Quanto outro menos nível. mais gols no ano. Continua desigual. Gente, se tudo tiver uma justificativa, não tem como. Vocês querem fazer o quê então? O dia que o Paulinho estiver 100% saudável? Aí não dá. Não Não, eu gostei dessa. Não dá nem Quando com os o dois Paulinho voltarem, machucado. Quando Não os dá. ficar dois de olho. jogando, Não dá. Eu vou ficar de olho nesses Vamos pegar esse moleques. almoço? Vamos pagar esse almoço. dá. Pode ser no cozinha de fogo? Cozinha de fogo Aí Vals. sim, hein? É, Que é hoje bom. eu vou lá, eu tenho que ir lá E hoje. fica bom pra você, porque você não paga almoço lá, pra você vai ser... Você me dá a sobremesa que eu... Você é amigo do Você me dono. dá a sobremesa que eu falo, que o papo do Rony aqui, o Paulinho foi meu, você me dá a Não, sobremesa. Você que não. puxou. Você acha, foi um agente você acha da aí ação. Você a vai com a Coca gente. Zero aí. Você vai com a gente. Se eu ganhar É o juiz da ele vai aposta. pagar o almoço pra você também. Pode ficar É o tranquilo. juiz da André, aposta. vou te estará falar o conosco seguinte, como? você vai